Hoje eu vou contar para você tudo sobre T-Hunts, Super T-Hunts, a história desses carros e como você faz para identificá-los. Então, vamos lá que a história é grande e o assunto é bem extenso. Bora lá! Bom, como é que começou? A Mattel criou a Hot Wheels em 1968 e foi um grande sucesso. Eram produtos diferenciados, todas as crianças americanas gostavam, e aí eles venderam muitos carros, e muitas pistas e muitos brinquedos com o nome Hot Wheels. O tempo foi passando, a década de 60, 70, 80, e aí as coisas começaram a ficar bastante devagar, e aí já não estavam vendendo mais tanto quanto eles vendiam antigamente. E o que começou a acontecer é que os colecionadores, que quando eram crianças, brincavam de Hot Wheels, agora estavam ficando mais velhos e estavam comprando mais Hot Wheels para colecionar. Então a Mattel teve que começar a fazer produtos para que fossem colecionáveis. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foram os Collector's Numbers, que eram para tornar os Hot Wheels mais colecionáveis. E aí uma grande ideia de marketing que eles tiveram foi lançar a série Treasure Hunt. O que é Treasure Hunt? É caça ao tesouro, ou seja, modelos mais difíceis de serem encontrados, para estimular que você fosse nas lojas procurar esses modelos e ter um item mais raro na sua coleção. A série começou em 1995. Eles lançavam por mês um Treasure Hunt na linha básica deles. Então foram 12 carros em 1995, com uma tiragem aí de umas 10 mil unidades de cada carro. E alguns deles ficaram muito raros mesmo, né? Como o Camaro branco, que naquele ano ele se tornou um dos carros mais raros, porque todo mundo gostava de Camaro e todo mundo queria ter. Então, até hoje, ele é um item muito raro, um dos T-Hunts mais raros da história. E fez muito sucesso. As pessoas começaram a colecionar novamente e começou a surgir um novo interesse pelos carros da Hot Wheels novamente. Como que você identificava? Na embalagem estava escrito Treasure Hunt, com S substituído por um cifrão, e os carros eles tinham as rodas Real Riders, né, que são umas rodas que são mais próximas das rodas reais, ou seja, com o miolo da roda em plástico e o pneu de borracha. Foi assim em 95 e 96, até que em 97, 98 eles começaram a largar um pouco de mão. Eles começaram a colocar rodas comuns de plástico nos Treasure Hunts e só tinha uma identificação no carro para você saber que ele era um Treasure Hunt, além da identificação na embalagem, que todos eles eles pertenciam a uma série, né, Treasure Hunt, todos eles tinham uma tarja verde onde você podia ler Treasure Hunt com o cifrão no lugar do S. Já para 2000, eles começaram também a colocar mais alguns carros com as rodas Real Riders. As embalagens já começaram a vir com a tarja verde e com a imagem de um baú de tesouro também, para identificar melhor. E a identificação dos carros, muitas vezes, elas eram bastante grandes aí para mostrar para as pessoas que aquele era um Treasure Hunt. Já para 2005, a série já estava bem interessante e eles começaram a pintar esses Treasure Hunts com tinta Spectra Flame. O que é a tinta Spectra Flame? É uma tinta muito parecida com a tinta que eles usavam nos primeiros carros da década de 60, que deixavam o carro mais brilhante. É uma pintura bem brilhante que você encontra ainda hoje em alguns carros, e isso facilitava para você descobrir que aquele era um Treasure Hunt. E nesse ano de 2005, eles também tiveram não só 12 Treasure Hunts, eles tiveram 13 Treasure Hunts. O último deles foi uma Drag Bus, era parte de uma promoção que você tinha que mostrar que você tinha comprado outros carros para poder ganhar esse daí. Em 2007 veio a primeira grande mudança na série Treasure Hunt. Você tinha carros que eram os Treasure Hunts, que tinham rodas de plástico, e você tinha os Super Treasure Hunts, ou Super T-Hunts, com pneus de borracha e pintura Spectra Flame, como esses daqui, né? Esses daqui são de 2008. Você pode ver que esse daqui era um T-Hunt normal,
né, com pintura normal e com rodas de plástico, e você tinha esse daqui que era um Super T-Hunt, com uma diferença aqui na embalagem, as rodas com pneus de borracha e pintura Spectra Flame. Atrás também você encontrava esse baúzinho para identificar melhor, e todos eles tinham a tarja verde. Nesse ano, vários desses carros começaram a ter bastante problema, porque a tinta Spectra Flame, sobretudo aqui no Brasil, onde o clima é tropical, a pintura começava a descascar. Então várias pessoas que ainda têm esses carros na coleção, ainda hoje, tem esses carros com a pintura toda descascada e toda ruim, né? Então estragou um pouco disso, e aí eles tiveram que fazer uma baita de uma revisão aí para poder mudar a fórmula da pintura Spectra Flame, até porque tinham denúncias de que eles estavam usando chumbo na fórmula da pintura, que é proibido, afinal de contas é um item tóxico aí para as crianças. A série continuou com 12 carros até 2011, quando eles mudaram para 15 carros, né? Então, ainda era uma série, né? Ainda era uma série com carros especiais, né? Os T-Hunts e os Super T-Hunts. E eles agora eram 15, porque mudou o número de lotes por ano. Eles começaram a fazer mais lotes, então vinha um carro desse por lote. E aí ficaram 15 carros, como é até hoje, são 15 Super T-Hunts e 15 T-Hunts. Também era possível identificar os Super T-Hunts porque eles tinham um símbolo diferente, né? Um T e um H, e você também, de resto, você identificava pela tarja verde e pela pintura Spectra Flame e pelos pneus de borracha. Em 2012 teve uma grande mudança. A série Treasure Hunt, ela continuou com uma série própria, né? Então você tinha aqui uma série Treasure Hunt com 15 itens. Os carros eram identificados pelo novo logo, né, de T-Hunt, que era um TH, que identifica os Super T-Hunts ainda hoje. Mas esses aqui identificavam tanto os T-Hunts normais como os Super T-Hunts. E os Super T-Hunts ficavam numa série, não tinham mais série, eles eram espalhados pela linha básica. Então, um carro de qualquer linha, de qualquer série, subsérie da linha básica, podia ser um Super T-Hunt. Daí veio a expressão Superized, né? Que eles podiam, qualquer carro normal poderia ser um Super T-Hunt e não mais dependiam de ser um carro igual ao da série T-Hunt. Então, esse carro aqui, por exemplo, é um T-Hunt que ele não teve o par dele na série Super T-Hunt, porque eram de séries diferentes. Já para 2013 mudou um pouquinho a identificação. A partir de 2013, os carros, os T-Hunts, eles já não eram mais de uma série específica, eles também podiam ser de qualquer subsérie, como esse daqui da série City, e eles eram identificados agora por um logo que tinha uma chama dentro de um círculo. Esse ícone aqui, esse símbolo, ele foi usado anteriormente em vários carros, mas eles não eram T-Hunts, tá? Só a partir de 2013 que os carros que tinham esse símbolo começaram a ser da série T-Hunts. Esse daqui meu, inclusive, ele foi presenteado pelo site Japanese Nostalgic Car. Então é um presente que eu ganhei deles e é também um T-Hunt. E os Super T-Hunts, nesse ano de 2013, todos eles foram da subsérie Showroom, né? E depois eles mudaram isso, aí os Super T-Hunts podiam ser de qualquer outra série. E todos os Super T-Hunts eram identificados por esse THzinho, que fica assim até hoje. Então, os T-Hunts, desde 2013, são identificados por esse símbolo aqui da chama dentro de um círculo, e os Super T-Hunts, eles são identificados por esse TH, e é assim até hoje. Eu vou te explicar ainda melhor como que você identifica. A partir de 2014, já não existia mais nenhuma série de T-Hunts ou Super T-Hunts. Os T-Hunts e Super T-Hunts poderiam aparecer em qualquer subsérie da linha básica, mas sempre eram modelos fixos. Então, para cada ano tinham 15 Super T-Hunts e 15 T-Hunts, e é assim até hoje. E desde 2013 também, nas embalagens, você pode ver que tem
ele também tem impresso o logotipo dos T-Hunts, né, na embalagem, até hoje. E o que aconteceu é que você tem até hoje carros assim. Você pode ter um modelo que é de uma subsérie normal, né, da linha básica. Ele é um carro normal, que ele vai ser bastante encontrado nas lojas. E você tem um Super T-Hunt, né, que ele é da mesma subsérie da linha básica, só que ele é um Super T-Hunt, né, e a gente identifica pelo logo aqui do TH, né, e você identifica também, aqui não vai dar para ver, mas tem o logotipo dos T-Hunts aqui embaixo, atrás do carro, na embalagem, e você identifica também pelo pneu de borracha e pela pintura Spectra Flame, que ela é bem mais brilhante do que o carro normal. Claro, acontece algumas situações, como o ano passado, a gente teve um Super T-Hunt que não tinha pintura Spectra Flame porque ele era em branco. E a pintura Spectra Flame no branco fica muito ruim, então eles não fazem pintura Spectra Flame no branco. Eles deixam com a pintura normal. Em 2018, teve 15 Super T-Hunts e mais um, o Ultimate Chase, porque naquele ano, em 2018, a Hot Wheels estava comemorando seus 50 anos de existência. Então, para comemorar, eles fizeram esse Ultimate Chase com um dos carros mais icônicos da Hot Wheels, que é o Bonnie Shaker, e ele foi bem difícil de ser encontrado, mas ele ficou bem legal, e foi a primeira vez que eles tiveram 16 Super T-Hunts em um ano. Eles mudaram o nome, né, de Ultimate Chase, mas ainda assim era um Super T-Hunt. Em 2020, a Hot Wheels comemorou os 25 anos dos T-Hunts, da série T-Hunts. Então, o logotipo dos Super T-Hunts mudou um pouquinho. Aparecia 25 TH em todos os carros. E aí você conseguia identificar que esses carros eram da série de 2020, que afinal de contas estavam comemorando os 25 anos dos T-Hunts. Outra coisa importante que você tem que saber é que não existem só Super T-Hunts no mundo das miniaturas. Até na própria Hot Wheels, agora na série Car Culture, existem carros Chase, né, que eles são mais difíceis de serem encontrados. Que a gente já falou aqui sobre eles. Se você não sabe ainda o que é isso, dá uma olhadinha aqui nesse card que eu falo um pouco sobre a série Car Culture e você vai entender o que são os Chases, né, dessa série. Mas em outras fabricantes também tem isso, inclusive na própria Matchbox, que faz parte da Mattel também. Mas não são, obviamente, chamados de Super T-Hunts, eles têm outros nomes. Então, a Johnny Lightning tem os White Lightning, e a Greenlight tem os Green Machines, e vários outros fabricantes também têm outros nomes e outros carros raros dentro das suas linhas. Mas isso é um assunto um pouco mais extenso, eu vou tratar em outro vídeo. Então, para resumir a coisa, os T-Hunts hoje, eles são 15 carros por ano, eles têm rodas de plástico, têm pintura comum, e a única coisa que identifica eles é o logo da chama dentro de um círculo. Então, se você achar esse carro, um carro com esse símbolo, você vai saber que ele é um T-Hunt. É um carro normal, ele aparece em qualquer série, são 15 por ano, e você vai saber que ele não é exatamente raro, né? Ele vem um desses por caixa. Então, por ano, você tem 15 lotes diferentes, né? E você tem cada caixa de cada lote geralmente vem com um T-Hunt. Algumas caixas vêm sem nenhum, porque depende do tipo da caixa, do código da caixa. Mas geralmente vem um por caixa, então não são tão difíceis de encontrar assim. Alguns modelos da linha básica também vêm um só por caixa e são tão difíceis de encontrar quanto os T-Hunts. E os Super T-Hunts, eles são bem mais limitados, né? Existem pessoas que dizem que eles aparecem em uma caixa entre 20. Então você teria que, na média, abrir 20 caixas para encontrar um Super T-Hunt. E realmente eles são muito mais valiosos, né, no mercado. Então tem pessoas que encontram esses Super T-Hunts numa loja e vão vender no mercado paralelo por valores muito maiores para os colecionadores. É claro que assim, o valor que você vê anunciado muitas vezes não é o valor que foi vendido, né? Então tem pessoas que pedem R$500 num Super T-Hunt, mas acabam não vendendo
porque o valor está bem acima, mas tem uma valorização bastante alta. Mas uma coisa que você tem que saber é que essa valorização é somente para os modelos mais recentes. Os modelos mais antigos, como por exemplo esse daqui, já não vale tanto quanto valia na época que ele foi lançado em 2013. Então é um valor que vai caindo. A não ser alguns modelos de supertirrantes, como essa Ferrari, que valorizou muito, até porque a Hot Wheels não faz mais Ferraris. Então eles não têm mais a licença para fazer Ferraris, e esse supertirrante acabou ficando bastante raro, e na minha opinião é um dos supertirrantes mais bonitos da história da Hot Wheels. E como que você faz para identificar um supertirrante? Os supertirrantes, eles são identificáveis porque eles têm pintura Spectra Flame, que é uma pintura mais brilhante, tirando aí quando o supertirrante é em branco, né? Então aí ele não tem essa diferença. Ele tem o TH, o símbolo do TH, em algum lugar do carro, né? Algumas vezes eles escondem bem esse logotipo, esse símbolo, e eles têm pneus de borracha. Então, se você olhar na loja, você vai identificar que a roda é um pouquinho diferente dos demais carros. Mas é claro, você não precisa ficar maluco para encontrar supertirrantes por aí, como muita gente fica, porque afinal de contas é mais um carro, e existem carros até muito mais bonitos do que um supertirrante em outras séries ou até na própria linha básica. Então, não se preocupe tanto com isso, colecione o que você gosta e não se preocupe muito com valorização. E além disso, a Hot Wheels faz caixas comemorativas com todos os tirrantes ou supertirrantes no final do ano. E eles vendem atualmente essas caixas através do Red Line Club, que também é um assunto que a gente vai falar em algum outro vídeo. Mas algumas caixas dessas são muito raras, como por exemplo as que foram lançadas no começo, principalmente em 1995, 96, e elas, claro, são bem procuradas por colecionadores, apesar de ter um valor altíssimo, porque tem todos os carros do ano por lá. Como que você faz para saber quais são os supertirrantes e os tirrantes de todos os anos? Esse é um assunto muito extenso, então não dá para a gente ficar aqui mostrando todos eles, porque seria uma loucura, né? Existem centenas de tirrantes e supertirrantes já lançados desde 1995. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links importantes para você poder fazer essa pesquisa. Então, por exemplo, tem o link do site South Texas Diecast, onde eles têm ali uma lista que vai de 1995 até 2018 com todos os modelos, e você consegue pesquisar bem esses modelos para identificar o que saiu e o que não saiu. Tem também o Hot Wheels Wiki, que é um site bem completo, onde eles colocam todos os modelos de todas as séries e onde você pode pesquisar também sobre os tirrantes e supertirrantes lançados em todos esses anos. E tem, claro, um link aqui do blog T-Hunted, que é o meu blog, que é onde tem todas as matérias aonde a gente já falou de tirrantes e supertirrantes. Então você fica acompanhando sempre ali o que está saindo de novidade e o que não está saindo. Até porque esses carros, eles nunca são divulgados no começo da coleção pela Mattel. Eles só divulgam no final do ano, quando eles lançam a caixa com todos os supertirrantes, que aí, teoricamente, todo mundo fica sabendo quais são esses modelos especiais. Mas o T-Hunted sempre, desde que ele existe, desde 2009, ele faz esse levantamento, ele mostra quais são os tirrantes e os supertirrantes de todo o ano, então você fica sabendo bem antes deles chegarem nas lojas sobre quais são os modelos. Então vai lá no blog do T-Hunted, nesse link que eu coloquei aqui embaixo, que você vai ver todas as matérias e você vai ficar sabendo sobre todos os supertirrantes desse ano e dos anos anteriores, assim como os tirrantes também, e vai aprender um pouco mais. E, claro, você tem também as redes sociais do T-Hunted, onde você fica sabendo a informação com muito mais agilidade. Então, lá no Instagram do T-Hunted ou o Facebook do T-Hunted, você fica recebendo informações sempre do que está sendo descoberto, quais são os próximos super T-Hunts, os T-Hunts de cada lote e tudo mais. Então, eu sugiro muito que você vá por lá. E por último, uma grande dica. Você fala T-Hunt
Treasure Hunt, ou Super T-Hunt, ou Super Treasure Hunt, mas você não fala T-Hunted. T-Hunted é o nome do blog, o nome desse canal, mas muita gente acaba confundindo porque o T-Hunted se tornou tão famoso e um guia para todo mundo que as pessoas acabaram se confundindo com o nome, mas o certo é T-Hunt, Super T-Hunt, ou Treasure Hunt, Super Treasure Hunt. Ok? Não esquece de se inscrever nesse canal, não esquece de deixar o like, não esquece de mostrar esse vídeo para os seus amigos. Tem muita gente que tem muitas dúvidas com relação a esse assunto. Então, esse vídeo é para colocar um ponto final e mostrar para todo mundo como que funciona essa série, como que funcionam esses carros super desejados, super raros aí na coleção da Mattel, da Hot Wheels, que todo mundo quer colocar na sua coleção. Combinado? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais, deixa seu comentário aqui embaixo para você saber e aproveita e veja os outros vídeos do canal, porque tem muita história, tem muita coisa que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Combinado? Então, até a próxima. Valeu!